Bom dia! Gostaram de trabalhar a lição 4? Legal, né? Muito bacana essas lições e é muito interessante os insights que começam a vir pra gente. Não esqueçam, por sinal, de colocar os insights aqui embaixo para eu entender quais são as percepções que vocês estão tendo, tá? É bem bacana para mim esse estudo em particular. Isso é para mim, para eu conseguir entender como é que vocês estão quais são os resultados que estão trazendo, quais são os incômodos, quais são as resistências que estão aparecendo por aí. Então hoje é a lição 5. O que diz para nós a lição 5? Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Olha que legal, uma liçãozinha diferente aí. Essa ideia, como a precedente, pode ser usada com qualquer pessoa, situação ou evento que no teu pensamento esteja te causando dor. Aplica especificamente a qualquer coisa que acredite ser a causa do teu transtorno, usando para a descrição do sentimento quaisquer termos que te parecem exatos. Calma que vocês já vão entender, tá? Respirem e calmem, que já vão entender o que a gente vai querer dizer com isso. O transtorno pode parecer ser medo, preocupação, depressão, ansiedade, raiva, ódio, ciúmes ou inúmeras outras formas, das quais todas serão percebidas como diferentes. Isso não é verdadeiro. Contudo, até aprenderes que a forma não importa, cada uma vem a ser um sujeito apropriado para os exercícios do dia. Aplicar a mesma ideia a cada uma delas separadamente é o primeiro passo para reconheceres que, em última instância, todas são a mesma. Olha que interessante. A gente dá um nomezinho delas, chamando de raiva, chamando de medo, chamando de ciúmes para esse transtorno, vai mostrar para nós o quanto todas têm o mesmo grau de importância. E lá pelas tantas a gente vai entendendo, vai fazendo com profundidade, vai cada vez mais entrando mais fundo nas lições e vai conseguindo entender que no fundo, tudo é o mesmo. Tudo é o mesmo. Ao usares a ideia de hoje para algo que percebes como a causa específica de qualquer forma de transtorno, usa tanto o nome da forma na qual vês o transtorno, quanto a causa a que tudo o atribuis. Por exemplo, e agora sim vocês têm que anotar. Anotem. Não estou com raiva de pontinhos, pela razão que imagino. Não estou com raiva dessa pessoa pela razão que imagino. Não estou com raiva desse acontecimento pela razão que imagino. Não estou com medo de viajar de avião pela razão que imagino. Não estou com medo de temporal pela razão que imagino. E assim vocês vão nominando durante o dia de vocês. Lembrando que esse exercício a gente vai fazer de 3 a 4 vezes por dia, assim como o anterior, a lição 4, de 3 a 4 vezes por dia, vocês parem durante 1 minuto e especifiquem bem qual é a dor, qual é o transtorno e façam isso de uma forma geral, sem julgar, sem tentar entender, é simplesmente jogando o pensamento para fora, a dor para fora, o sentimento para fora
e dizendo: não estou com medo de tal coisa pela razão que imagino. É essa frase. Tem mais um pouquinho de coisa aqui. Todavia, mais uma vez, isso não deve substituir os períodos de prática em que primeiro procuras a tua mente, as fontes do transtorno no qual acreditas e as formas do transtorno que pensas resultarem delas. Então aqui a gente vai pensar, a gente vai parar para fazer uma análise. O que está me incomodando? O que está me deixando transtornado? O que está me trazendo esse incômodo? Por que eu estou triste? Por que eu estou com medo? Por que eu estou enjoada? Por que eu estou com ciúme? Por que eu estou com raiva? Né? Então, esse período que eu vou fazer isso, essa análise, eu não vou poder substituir pela prática. A prática é uma coisa, mas eu vou fazer um mapeamento primeiro. O que está me incomodando? Podem ser pequenas coisas, podem ser grandes coisas. Aqui ela vai dar mais uma explicação sobre isso. Ó, nesses exercícios, mais do que nos precedentes, mais dos que vieram antes, podes achar difícil ser indiscriminado e evitar dar a alguns sujeitos maior peso que outros. Talvez ajude se precederes os exercícios com a declaração seguinte. Aí é uma outra declaração que vocês vão ter que anotar. Não há pequenos transtornos. Todos eles perturbam do mesmo modo a paz da minha mente. Então, não somos nós que vamos determinar o que está incomodando mais e o que está incomodando menos. Todos incomodam da mesma forma. Todos são sujeirinhas que nos visitam durante o dia. Então, o que vocês têm que fazer? Tudo. Das pequenas coisas que vocês não imaginam, o quanto aquilo incomoda, pequenas bobagens que a gente não imagina, o quanto aquilo incomoda, que vai somando e faz a mesma coisa que aquelas grandes coisas que acontecem no dia a dia. Então, façam uma análise, tá? Eu vou ler mais uma vez essa frase aqui. Isso não deve substituir os períodos de prática. Então, primeiro vocês reconhecem os transtornos e depois vocês fazem a prática. Em seguida, examina a tua mente procurando o que quer que seja que esteja te afligindo, independentemente de achares que isso está te afligindo muito ou pouco. Então isso não importa, isso não é relevante. Parem e pensem assim: o que está me tirando a paz? O que está me incomodando nesse momento agora? O que eu poderia dizer que está me deixando com ansiedade, que está me deixando com depressão, com tristeza? O que eu poderia dizer? Também podes estar menos disposto a aplicar a ideia de hoje a algumas das coisas que percebes como fontes de transtorno mais do que outras. Se isso ocorre, pensa primeiro no seguinte: o que acontece? A gente também pode perceber que tem coisas que incomodam mais que outras e que aquilo ali a gente está com dificuldade de mexer, né? Uma pequena resistência. Então, a gente vai colocar a frase seguinte: eu não posso guardar essa forma de transtorno e abandonar as outras. Assim, para os propósitos desses exercícios, vou considerá-las todas como a mesma. Porque se eu guardo alguma coisa, não consigo mexer naquilo ali, inclusive pela dor mesmo, a gente não quer entrar naquilo, se eu guardo, eu não estou considerando tudo como se fosse uma só. Então, eu não posso guardar essa forma de transtorno e abandonar as outras. Assim, para os propósitos desse exercício, eu vou considerá-las todas como a mesma. Tudo está me incomodando, né? Tudo está me tirando a paz. Então, deixa eu falar mais um parágrafo aqui que ela ensina, e aí depois mais umas frases para vocês fazerem
durante essas 3, 4 vezes por dia. Então, o que vocês vão fazer? Investiga a tua mente por não mais de 1 minuto e tenta identificar algumas formas diferentes de transtorno que estão te perturbando, independentemente da relativa importância que possa lhes dar. Aplica a ideia para o dia de hoje e cada uma delas usando tanto o nome da fonte do transtorno como a percebes, quanto no sentimento como o experimentas. Outros exemplos isso são só exemplos. Essas frases que eu estou passando são exemplos. Eu não estou preocupada com tal coisa, pontinhos, pela razão que imagino. Então eu vou analisar. Hoje eu estou sentindo algo me incomodando. O que seria isso? É porque eu tenho algo para fazer na rua. O que seria esse algo? Coloque em nome. Eu não estou preocupado com uma conta que eu tenho que pagar, pela razão que imagino. Eu não estou preocupado com o temporal que está por vir, pela razão que eu imagino. Eu não estou deprimido porque estou aqui sozinho, pela razão que imagino. Eu não estou deprimido pela razão que imagino. Só que aí vocês vão fazer: eu não estou preocupado com tal coisa, definam pela razão que eu imagino. Eu não estou deprimido com tal coisa, pela razão que imagino. Esse é o exercício, tá? 3 ou 4 vezes ao dia é o suficiente. Viu como é legal a gente deixar 2 dias para cada lição? Assim vocês vão ter bastante tempo para exercitar essa mente que está aí preguiçosíssima, né? Ela só quer ficar funcionando com essas coisas que nos atordoam, nos trazem esses transtornos. Então, exercitem a mente de vocês cada vez mais. Vocês vão ver a diferença, depois de algumas lições, vocês vão ver a diferença de leveza. Vocês vão ver a saúde de vocês sendo recuperadas, tá? Então, bora lá exercitar mais um pouquinho? Tchau, tchau!